Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Elas Podem, um canal feito por mulheres e para mulheres na saúde. Estamos aqui hoje para falar sobre fadiga por compaixão. Gente, vocês já ouviram falar nisso, fadiga por compaixão? Eu não, mas a minha amiga aqui, Andréa, vai apresentar pra gente. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Josueida Carvalho, enfermeira em saúde da mulher. E estou com minha amiga... Daniele Seabra, sou médica, trabalho com medicina do estilo de vida. E eu sou Andréa Mello, pediatra, né, e facilitadora de meditação para crianças e adolescentes. E o tema hoje, né, escolhido foi exatamente esse, a fadiga por compaixão. E eu vou começar, Josi, antes de explicar o que é, né, acho que poucas pessoas têm ouvido esse nome, mesmo sendo da área de saúde, né? Eu vou começar esse episódio de uma forma diferente. Eu vou trazer aqui o meu relato, né, de uma história pessoal minha, realmente. E eu queria trazer para ilustrar esse caso clínico. Vamos lá, é a melhor forma de aprender. Né? Conte sua história. Pois é. Então, eu fui mãe, né, pela primeira vez há 19 anos atrás, e a gravidez, acho que a maioria das médicas tem uma gravidez meio tumultuada, né, e a minha não foge também, muito. Tá? Pois é, da área de saúde, né, de uma forma geral, a gente acaba tendo uma gravidez assim, a maioria é meio fora do normal, assim, do tranquilo, né? Sempre tem uns altos e baixos, uns contratempos. Mas, enfim, a minha também não foi diferente. E tive muita ameaça de parto prematuro, mas a gente conseguiu chegar quase a termo, né? Ele nasceu com 36 semanas e 4 dias. E super bem. E aleitamento materno exclusivo, né? Eu como pediatra. Só que na época, a licença de gestação, né, era 4 meses. E eu tinha que voltar ao trabalho e a gente resolveu iniciar a introdução alimentar, que na época fazia com 4 meses, atualmente o que se preconiza com 6, né? E na época também se começava com suco de fruta, que hoje em dia é só a partir de 1 ano de idade. Mas, enfim, quando começou, na época de eu voltar ao trabalho, né, quando começou esse desmame com a introdução alimentar, foi que começaram, né, os problemas. Então, ele teve uma crise convulsiva por hipoglicemia, tinha diarreias frequentes, ele parou de crescer, tinha extrema dificuldade em aceitar alimentos. Então, assim, foi um retorno bem tumultuado, né? E, enfim, vou resumir porque isso dá um outro podcast, certo? Mas, assim, buscando, né? Como eu costumo dizer, todo médico é um pouco detetive. A gente vai em busca de respostas de algo que não consegue compreender. Na medicina, né? Um caso clínico que fuja um pouquinho. Difícil, né? Isso. Então, eu mesmo também comecei a buscar, né? Respostas. E aí, assim, eu tinha ganhado um livro quando eu me formei, que fui buscar nele, porque a internet na época era discada, né, minha gente? Enfim, e nesse livro eu encontrei um capítulo falando de erros inatos do metabolismo, que é um termo, um segmento, digamos assim, né, da medicina que a gente não tem contato na faculdade. Graduação, exatamente. Verdade. É algo bem específico, Isso. Né? E aí tinha um capítulo de erro inato do metabolismo, e lá eu encontrei falando de frutosemia, que também é conhecida como intolerância hereditária à frutose. E quando eu comecei a ler, assim, caiu a ficha. Eu estava vendo Davi na minha frente, o nome do meu filho, né? Eu disse, não, é isso que ele tem. Então, e aí foi toda a novela para confirmar o diagnóstico, enfim. Mas foi confirmado, ele segue o tratamento que é dietético, com reposição de vitamina, e está super bem atualmente, graças a Deus. Baseado nessa minha história, né, que eu vivenciei, eu fui convidada em 2012 a fazer parte de um serviço que estava inaugurando lá no IMIP, que era o CETREIN, que é o Centro de Erros Inatos do Metabolismo. E lá eu atuei na assistência, né, a pacientes com esses problemas de saúde até 2019. Foi quando eu pedi demissão. Então, nesse período lá, eu vivenciei muitas histórias sofridas das famílias com essas doenças, né? Tanto assim, da demora de encontrar um local, né? Os médicos não sabiam o que era, enfim, todo esse percurso. A jornada para o diagnóstico, né? Exatamente, a jornada. E você acompanha, né, esse sofrimento junto com a família.
Eu não sei se vocês assistiram um filme antigo chamado O Óleo de Lourenço. Sim, Já, meu Deus. Que, inclusive, né, é baseado em história real, né? Isso. E que foi justamente a família que conseguiu encontrar alguma, né, exatamente, alguma possibilidade, de né, tratamento, de auxílio no tratamento, né? Então, esse garotinho, ele era uma criança normal e que foi regredindo neurologicamente, né? Por conta dessa doença, que é a adrenoleucodistrofia. E a gente atendia também casos de paciente assim, né? Então, a gente via o sofrimento dos pais, via a criança, né, de forma, assim, piorando. Desculpa. Pois não, diga, José. Ô, André, e o teu sentimento, né? Porque quando a gente cuida de outras pessoas com problemas afins, aí me veio aqui essa questão. Quando você vivencia algo muito parecido e acaba que você transfere ou você absorve esse sentimento aí de angústia de outras mães que tiveram algo parecido com você. Exatamente. Qual foi o sentimento, doutora? Então, e olha que frutosemia, eu costumo brincar, porque se fosse assim, para escolha um erro inato do metabolismo que você vai ter, eu escolheria frutosemia. Diante do sofrimento das outras, sabe? Porque que são maiores, exatamente. Né? E que a pessoa consegue ter uma vida praticamente normal, com restrições dietéticas que várias outras doenças também podem causar, Sim. né? Então, eu acompanhando essa dor das mães, passou a abrir as minhas próprias feridas, né? Então, o que era antes um trabalho que eu ia feliz, me sentia útil, né? Em ajudar as famílias, a ajudar a chegar no diagnóstico, a responder questões. Mesmo que a gente não salvasse aquela criança, porque muitas ainda não têm tratamento, mas a gente poderia diagnosticar e aí já em outra gestação, né? Poder já agir de forma mais precoce, ou até mesmo explicar os riscos de ter um outro filho com a mesma doença, né? Então, isso começou a mexer demais comigo. O que era bom, né, que eu ia feliz, passou a ser um suplício para mim. Então, todo dia assim, eu acordava e tinha vontade de não ir, sabe, Josi? Começou assim. Exatamente. E, às vezes, eu me atrasava, sabe aquele negócio que você vai... É como se estivesse empurrando com a barriga, né? Eu acabava me atrasando, consciente, porque eu não queria ir, entendeu? E eu já não aguentava mais tanta história triste, né? E isso me deixava presa, revivendo. Não, era como se eu não conseguisse passar dessa fase que eu já tive, né? E que hoje, o dia de hoje, o presente estava bem diferente, né? Em relação à minha história pessoal. Então, o que é que aconteceu? A gota d'água foi quando eu atendi uma família que veio de outro estado, inclusive, para passar em consulta comigo, que o diagnóstico era de frutosemia, entendeu? Eita. Pois é. E aí, assim, aquela mãe, né, com todas as suas dores, chorando lá na frente, e eu me vi nela, né? E aquilo passou a ser tão perturbador, essa consulta, que eu tinha vontade era de acabar e sair correndo de lá, entendeu? Que acabou que você não foi orientada, não se blindou, porque isso também é uma questão, né? Exatamente. Do profissional de saúde, que a gente nem tem, inclusive, na formação. A gente como não... lidar com situações assim, como difíceis. se cuidar, né? Como né? se cuidar. E isso é muito, muito, muito recorrente. Isso. E acaba que a gente se torna vulnerável. Isso. Então, eu travei nessa consulta, né? Eu chamei as colegas, porque a gente era uma equipe multidisciplinar, então eu chamei a outra médica, chamei a nutricionista para fazer parte lá da consulta. E assim, logo eu, que era tão acolhedora, tão, né? Nesse dia eu queria sair correndo de lá, né? Então, quando acabou a consulta, as meninas perceberam, né? E me perguntaram, André, o que é que houve? Eu disse, eu não sei. Mas a única coisa que eu sabia é que eu queria pedir demissão. É que você não queria estar naquele lugar, né? Exatamente. Então, foi a partir daí que eu pedi demissão do serviço, né? E aí, mais uma vez, bate o detetive na gente, né? E eu, que danado que eu tô sentindo, o que é isso, né? Foi quando eu encontrei essa denominação, né, da fadiga por compaixão. Eu já estava pensando que era burnout. É muito parecido, né? Tem locais até que falam que é um burnout mais específico da área de saúde, sabe? É porque é um estresse, né? Um fenômeno psicológico que os profissionais que vivem diariamente em situações de sofrimento, de traumas, né? Essa exposição a tantos relatos sofridos, né? Isso acaba causando um esgotamento físico e emocional. E acaba também prejudicando a capacidade de prestar
né, a assistência de uma forma adequada. E adoecendo, né? Exatamente. E atinge a saúde mental, né, do profissional, entendeu? É interessante que realmente, assim, os sintomas, eles são os mesmos do burnout, né? O cansaço físico, os sintomas físicos, né? Isso. Não querer estar ali. A despersonalização, a indiferença, né? Aquele ao ambiente de trabalho, né? E o esgotamento psíquico, emocional. Então, assim, quando a gente vê, são os mesmos. Mas o interessante é que na fadiga por compaixão, existe a identificação com o sofrimento. Exatamente. Né? Então, é algo que, hoje em dia, eu acho que o burnout é muito mais falado do que esse quadro de fadiga por compaixão. A gente hoje fala muito do burnout porque o burnout está relacionado à carga de trabalho de horário excessiva, né? Está relacionado a condições de trabalho ruins. Isso. Então, quando a gente vai estudar sobre burnout, que mostra os fatores de risco, normalmente os principais são carga excessiva, horária, né? Que a gente sabe, inclusive, que os períodos da vida profissional que tem mais burnout, por exemplo, está relacionado ao começo da vida profissional, aquele período de residência, né? Que a pessoa só tem horário para chegar, não tem horário para sair, né? Tá relacionado à questão de você não se sentir parte do serviço onde você tá. Então, normalmente, novamente, no começo, a gente tá ali muito aprendendo, a gente não tem nem voz, né, para dizer o que é que você pensa, o que é que você acha. Na residência, eu lembro, por exemplo, agora, falando no meu lado pessoal, eu fiz residência em clínica médica e foi um dos períodos mais difíceis da vida. Porque você se sente só, você acha que não tá conseguindo dar conta, que você não tá conseguindo dar o que o outro precisa, que é o seu paciente. Ninguém te ajuda. Pelo né? contrário, então, assim, vão lá para travar uma guerra acirrada com o não, psicológico. é pressão. É tipo, você tem que aguentar, é isso mesmo, né? E se você vai deixar achar... o paciente morrer? Quer ser médico, né? Gente, tá pensando o quê, né? Você queria estar aqui, né? Então, Quer ser mais da ou área menos... de saúde, né, Josi? É mais ou menos por aí. E interessante, desculpa, Dani, interromper, Nada. mas interessante que os enfermeiros são muito atingidos Por pela burnout, fadiga. muito. E aí, estudos que falam da fadiga de compaixão falam muito em relação à enfermagem, porque é quem está direto. No cuidado. No cuidado, Pronto. diretamente com o paciente. Aí é onde eu né? ia chegar, né? Que a diferença, né? Que enquanto o burnout, ele tá relacionado a uma pressão externa, a fadiga por compaixão, ela é interior. Interna. Né? E aí ela está muito relacionada, como a Andrea falou, isso, a questão da enfermagem. Eu vi alguns artigos falando justamente sobre enfermeiros que lidam com pacientes oncológicos. Isso. Né? Porque tá ali no cuidado do dia a dia, né? Todo com aquele... E aí, às vezes, o paciente tá na esperança de melhorar e a pessoa sabe que não vai acontecer, né? O profissional já viu, É algo que é mais intrínseco no foco emocional do que do fisiológico. É não tão palpável quanto, né, a situação de trabalho. A gente sabe, hoje em dia também, os hospitais do SUS, né, muitos não têm as estruturas que necessita. Adequadas. Adequadas tanto para o paciente quanto para o profissional exercer, né, suas atividades. E carga horária, às vezes, colegas, né, de áreas de saúde, não só medicina, mas enfermeiro, fisioterapeutas, dobrar plantão, né? Sim. Então, assim, nós somos seres humanos, né? Então, a gente tem que reconhecer os limites da gente, né? Eu acho que aí é onde vem essa questão da fadiga por compaixão, que eu achei muito interessante quando a Andrea trouxe esse tema, que eu também nunca tinha escutado, né? O burnout já é algo mais familiar. E aí eu fui ler sobre e achei muito interessante, porque diz respeito a isso, a autoconhecimento. A gente negligencia esse o autoconhecimento e o autocuidado. E aí você usou uma palavra que eu acho interessante. Você disse, você não se blindou. Mas às vezes não é possível esse blindar. Como a gente vai se blindar? Ou não é só você não se blindou, quando eu digo assim, às vezes também não é apresentado, não é ensinado. Isso, né? Isso não é colocado em que a foco. gente precisa disso para exercer nossa profissão. E aí, mais uma vez, a gente vem a fragilidade ainda da academia. Isso, da formação. Da formação. Que muitas vezes é uma formação teórica, mas falta a desenvolver a habilidade do como fazer. Que né? aí é o que eu acredito e o que eu sempre tento seguir. Muitas vezes as pessoas até estranham ou dizem, Josi, vai começar falando, vai fazer a aula, começar com música, com não sei o quê. Na pandemia eu fiz muito isso, mas por quê?
Porque havia uma fragilidade psíquica de cada um ali. E a gente precisava primeiro estar bem para absorver aquele conteúdo. Sim. Isso. E isso a gente precisa, inclusive, instituir até na nossa formação. Até porque não tem como você cuidar do outro se você não estiver bem com você mesmo. Isso. Né? Consigo mesmo. Você precisa estar em paz para você estar cuidando do outro. Então, essa questão do blindar, isso me chama muita atenção. Por quê? Porque na formação, pelo menos na minha, o que eu fui ensinada foi que a gente tem que guardar a distância. Isso. Para se não se isso atingir, fosse né? algo possível, gente. Vê É um como é ser interessante. humano com outro ser humano. A medicina é a distância. E a gente é a aproximação, é o cuidado, é o próximo. Só que tanto um quanto o outro também traz desgaste. Exatamente. Aí entra naquilo do Está equilíbrio, né? longe ou está muito perto. Mas estar muito perto também é muito difícil. Isso. Exatamente. Então, por isso que envolve essa questão do autoconhecimento, de você entender, aí vem a base psicanalítica da questão, que existe uma transferência e uma contra-transferência, que existem coisas que vão estar no seu inconsciente. Então, a gente precisa trabalhar, precisa de... Inclusive, a equipe multidisciplinar, a interdisciplinaridade na saúde, gente, eu acho que isso, na verdade, a gente devia começar, os cursos já deviam começar tudo junto. Exatamente. A gente tá ali, é tudo Dani. junto. Isso. Enfermagem, psicologia, fisioterapia, medicina, todo mundo junto. Depois que a gente passasse 3 anos junto, aí a gente se separa para cada um fazer a sua parte. Isso. Porque é impressionante como a gente precisa do outro. Precisa mesmo. Né? É. E aí eu até extrapolo um pouquinho a questão, né? A gente, claro, o nosso foco é a área de saúde, mas eu costumo brincar que eu acho assim que terapia todo mundo deveria fazer. Concordo. Vai casar, o casal já vai para terapia antes, entendeu? Não, e para ter filho, você contou Pois essa é, história da maternidade, né? Eu sou mãe, Josi também é mãe. Gente, veja só. Nada é tão traumático na vida como você ter um filho. É a mudança de toda a sua vida. E é não só fisiológica, tá, gente? Muda a sua mente, seu psicológico, corpo. é Isso. tudo. É o externo, é o interno, é tudo. Muda o corpo, a mente, suas prioridades, Isso. seus sentimentos, tudo muda. E a gente vai levando na pressão. Isso. Né? Como se nada. E aí, sabe o que eu acho engraçado? Mudando um pouquinho do assunto, mas... Porque eu lembro que na época da gravidez, a pergunta só era como é que vai ser o parto. Gente, esse é o menor dos problemas, né? Se o parto vai ser cesárea ou se vai ser natural, isso é o menor do problema. Não é tanta outra coisa que você precisa trabalhar. Como é que vai ser minha vida depois? Como é que vai ser minha vida e o meu bem-estar? E aí, isso tem um gancho com esse lado da saúde, né? Que a gente, às vezes, está preocupado, assim, com tanta coisa na profissão da gente. E como é que você vai lidar com a dor do outro? Isso. Porque o tempo todo vai ser sobre a dor de alguém. Então, hoje eu quis realmente trazer esse tema para que sirva de alerta, né, para todos nós da área de saúde, que a gente enfrenta muitos desafios no nosso dia a dia, na nossa profissão. E a gente também tem que se priorizar, não é? A gente vê muitos colegas emendando um plantão no outro, saindo de um trabalho para outro, horas seguidas, e mais na frente a conta chega, né? A gente tem que reservar um horário para a gente. Eu acho que essa seria a nossa prioridade para estarmos bem e, a partir daí, conseguir desenvolver, né, na maior capacidade que a gente possui, as nossas atividades. Então, passando por tudo isso que eu passei, só para encerrar aqui, foi assim que eu encontrei o Mindfulness, né? E uma forma da gente ter esse momento para um autocuidado e o autoconhecimento. Isso será tema para um próximo podcast. Então, vocês que querem saber mais sobre esses assuntos, continuem nos acompanhando, né, nas nossas redes sociais, nas principais de streams e no YouTube, né, o @ElasPodem.